Artigo 34. Os acordos setoriais ou termos de compromisso referidos no inciso 4 do caput do artigo 31 e no parágrafo 1º do artigo 33 podem ter abrangência nacional, regional, estadual ou municipal. Parágrafo 1º. Os acordos setoriais e termos de compromisso firmados em âmbito nacional têm prevalência sobre os firmados em âmbito regional ou estadual, e estes sobre os firmados em âmbito municipal. Parágrafo 2º. Na aplicação de regras concorrentes, consoante o parágrafo 1º, os acordos firmados com menor abrangência geográfica podem ampliar, mas não abrandar, as medidas de proteção ambiental constantes nos acordos setoriais e termos de compromisso firmados com maior abrangência geográfica. Artigo 35. Sempre que o estabelecido sistema de coleta seletiva pelo Plano Municipal de Gestão Integrado de Resíduos Sólidos e na aplicação do artigo 33, os consumidores são obrigados a: inciso 1, acondicionar adequadamente e de forma diferenciada os resíduos sólidos gerados. 2. Disponibilizar adequadamente os resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis para coleta ou devolução. Parágrafo único. O poder público municipal pode instituir incentivos econômicos aos consumidores que participam do sistema de coleta seletiva referido no caput, na forma da lei municipal. Artigo 36. No âmbito da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, cabe ao titular dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, observado, se houver, o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Inciso 1. Adotar procedimentos para reaproveitar os resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis, oriundos dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos. Inciso 2. Estabelecer sistema de coleta seletiva. Inciso 3. Articular com os agentes econômicos e sociais medidas para viabilizar o retorno ao ciclo produtivo dos resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis oriundos dos serviços de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos. Inciso 4. Realizar as atividades definidas por acordo setorial ou termo de compromisso na forma do parágrafo 7º do artigo 33, mediante a devida remuneração pelo setor empresarial. Inciso 5. Implantar sistema de compostagem para resíduos sólidos, orgânicos e articular com os agentes econômicos e sociais formas de utilização do composto produzido. Inciso 6. Dar disposição final ambientalmente adequada aos resíduos e rejeitos oriundos dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos. Parágrafo 1º. Para o cumprimento do disposto nos incisos 1 a 4 do caput, o titular dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos priorizará a organização e o funcionamento de cooperativas ou de outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis, formadas por pessoas físicas de baixa renda, bem como sua contratação. Parágrafo 2º. A contratação prevista no parágrafo 1º é dispensável de licitação, nos termos dos incisos 27 do artigo 24 da Lei 8666. Capítulo 4 dos resíduos perigosos. Artigo 37. A instalação e o funcionamento de empreendimento ou atividade que gere ou opere com resíduos perigosos somente pode ser autorizados ou licenciados pelas autoridades competentes, se o responsável comprovar, no mínimo, capacidade técnica e econômica, além de condições para prover os cuidados necessários ao gerenciamento desses resíduos. Artigo 38. As pessoas jurídicas que operam com resíduos perigosos em qualquer fase de seu gerenciamento são obrigadas a se cadastrar no Cadastro Nacional de Operadores de Resíduos Perigosos. Parágrafo 1º. O cadastro previsto no caput será coordenado pelo órgão federal competente do CISNAMA, implantado de forma
conjunta pelas autoridades federais, estaduais e municipais. Parágrafo 2º. Para o cadastramento, as pessoas jurídicas referidas no caput necessitam contar com o responsável técnico pelo gerenciamento dos resíduos perigosos de seu próprio quadro de funcionários ou contratado, devidamente habilitado, cujos dados serão mantidos atualizados no cadastro. Parágrafo 3º. O cadastro a que se refere o caput é parte integrante do Cadastro Técnico Federal de atividades potencialmente poluidoras ou utilizadoras de recursos ambientais e do Sistema de Informações previsto no artigo 12. Artigo 39. As pessoas jurídicas referidas no artigo 38 são obrigadas a elaborar plano de gerenciamento de resíduos perigosos e submetê-lo ao órgão competente do CISNAMA e, se couber, do SNVS, observado o conteúdo mínimo estabelecido no artigo 21 e demais exigências previstas em regulamento ou em normas técnicas. Parágrafo 1º. O plano de gerenciamento de resíduos perigosos a que se refere o caput poderá ser inserido no plano de gerenciamento de resíduos a que se refere o artigo 20. Parágrafo 2º. Cabe às pessoas jurídicas referidas no artigo 38. Inciso 1. Manter registro atualizado e facilmente acessível de todos os procedimentos relacionados à implementação e à operacionalização do plano previsto no caput. Inciso 2. Informar anualmente ao órgão competente do CISNAMA e, se couber, do SNVS, sobre quantidade, a natureza e destinação temporária ou final dos resíduos, sob sua responsabilidade. Inciso 3. Adotar medidas destinadas a reduzir o volume e a periculosidade dos resíduos sob sua responsabilidade, bem como a aperfeiçoar seu gerenciamento. Inciso 4. Informar imediatamente aos órgãos competentes sobre a ocorrência de acidentes ou outros sinistros relacionados aos resíduos perigosos. Parágrafo 3º. Sempre que solicitado pelos órgãos competentes do CISNAMA e do SNVS, será assegurado acesso para inspeção das instalações e dos procedimentos relacionados à implementação e à operacionalização do Plano de Gerenciamento de Resíduos Perigosos. Parágrafo 4º. No caso de controle a cargo do órgão federal ou estadual do CISNAMA e do SNVS, as informações sobre o conteúdo, a implementação e a operacionalização do plano previsto no caput serão repassadas ao Poder Público Municipal na forma do regulamento. Artigo 40. No licenciamento ambiental de empreendimentos ou atividades que operem com resíduos perigosos, o órgão licenciador do CISNAMA pode exigir a contratação de seguro de responsabilidade civil por danos causados ao meio ambiente ou à saúde pública, observada as regras sobre cobertura e os limites máximos de contratação fixados em regulamento. Parágrafo único. O disposto no caput considerará o porte da empresa, conforme regulamento. Artigo 41. Sem prejuízo das iniciativas de outras esferas governamentais, o governo federal deve estruturar e manter instrumentos e atividades voltados para promover a descontaminação de áreas órfãos. Parágrafo único. Se após descontaminação de sítio órfão, realizada com recursos do governo federal ou de outro ente da federação, forem identificados os responsáveis pela contaminação, estes ressarcirão integralmente o valor empregado ao poder público. Capítulo 5 dos Instrumentos Econômicos. Artigo 42. O poder público poderá instituir medidas indutoras e linhas de financiamento para atender prioritariamente às iniciativas de: inciso 1. Prevenção e redução da geração de resíduos sólidos no processo produtivo. Inciso 2. Desenvolvimento de produtos com menores impactos à saúde humana e à qualidade ambiental em seu ciclo de vida. Inciso 3. Implantação e infraestrutura física e aquisição de equipamentos para cooperativas e outras formas
de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa renda. Inciso 4. Desenvolvimento de projetos de gestão dos resíduos sólidos, de caráter intermunicipal, ou nos termos do inciso 1 do caput do artigo 11 regional. Inciso 5. Estruturação de sistemas de coleta seletiva e de logística reversa. Inciso 6. Descontaminação de áreas contaminadas, incluindo as áreas órfãos. Inciso 7. Desenvolvimento de pesquisa voltadas para tecnologias limpas aplicáveis a resíduos sólidos. Inciso 8. Desenvolvimento de sistema de gestão ambiental e empresarial voltados para a melhoria dos processos produtivos e reaproveitamento de resíduos.